O que é burnout e como lidar com ele? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Como puder. Ilustríssimo ouvinte do Naruhodo, chegou o mês mais feliz para quem gosta de Insider. Ou seja, é o mês mais feliz para mim também. Afinal, é o mês da Black November Insider, a promoção mais potente em descontos da história da marca. Você vai poder ter os best-sellers da Insiders com até 50% de desconto. É só combinar o cupom NARUHODO com os descontos do site. Mas existe uma forma de aproveitar a Black November ainda mais. Entrar no canal de WhatsApp da Insider. Porque é lá que acontecem as Flash Promos, as promoções relâmpago com descontos ainda maiores por tempo super limitado. Quem entra no grupo, como eu já entrei, recebe as melhores oportunidades antes de todo mundo e garante o que quer enquanto ainda há estoque. Então não deixe para depois e entre agora mesmo no grupo de Zap, no link creators.insiderstore.com.br/NaruhodoWPPBF ou clique no link que está na descrição deste episódio. Insider, inteligência em cada escolha. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Uma pergunta de um tema muito moderno, assim. Na verdade, a discussão sobre burnout vem desde a Bíblia, sabia? Você deve conhecer como leitor assíduo desde a Bíblia, Altair? Desde a Bíblia, Olha só. É verdade. Então, existe há tempos imemoriais, mas ultimamente tem aparecido muito... A incidência de burnout tem aumentado muito nas populações de países industrializados. Né? Então, reunimos as perguntas dos nossos ouvintes sobre esse tema importante. É verdade. Temos perguntas desde 2022 aqui, Altair. Pois é. Mas o primeiro e-mail é da Letícia Braga das Mercês, que é assistente social em São Paulo, capital, mas trabalha em Cajamar, Altair. E ela diz o seguinte: olá, quem é Altair, Reginaldo? Agradeço primeiramente por tantos episódios. Às vezes achamos que todas as perguntas possíveis, mas a cada episódio sempre nos surpreendem. Já assisti vários episódios de vocês sobre como nós humanos operacionamos motivação, sentido e criatividade nas nossas atividades, ainda que essas possam ser tão entediantemente compulsórias. Vocês conseguem explicar pra gente o que seria a síndrome de burnout? Já vivi uma situação assim denominada uma vez. Sinto coisas parecidas agora nesse novo emprego, mesmo que tenha escolhido a profissão focada no sentido dela na minha vida de forma tão apaixonada, e agora penso em mudar de área, mas não sei exatamente se é esse o caminho. O termo é atual, mas acredito que o fenômeno não seja. Mas essa sensação de paralisia é difícil nas piores fases. Não consigo articular sentido mais para fazer as coisas e a exaustão se estende para as demais dimensões da vida. Existem estudos em como conseguir retornar razoavelmente às rédeas? Como assistente social, já intuo que os fatores do ambiente e de como a sociedade se organiza agora que sejam difíceis de contornar. Mas mesmo assim, queria ter esperança em ter alguma melhora razoável, já que estou tão nova e ainda tenho tantos anos no mundo do trabalho. Obrigada, obrigada e obrigada. A gente é que agradece, Letícia. Obrigado. Temos também a pergunta da Nathalie Lourenço Nascimento, que é enfermeira em Osasco, São Paulo. E ela diz o seguinte: sou muito fã do podcast de vocês. Já mandei perguntas aqui antes, mas hoje me veio uma nova pergunta enquanto estava conversando com um amigo. Vamos à minha dúvida. Sabemos como o burnout afeta muitas áreas profissionais e sabemos informações gerais sobre ele. Agora, gostaria de saber se há alguma diferença em como o transtorno de personalidade esquizoide, narcisista e borderline lida com ele. Porque os transtornos que envolvem desregulação emocional, ao meu ver, devem ter respostas desadaptativas e esquemas diferentes dos que são construídos socialmente, como os do grupo A. Não sei se a interpretação dos transtornos do grupo A está correta, pois já vi vários artigos que discordam entre si sobre a origem dos transtornos do DSM. Desde já agradeço o podcast de vocês, que me acompanha sempre nos estudos, e desejo para vocês um ótimo ano.
E temos também o e-mail do Igor Wallace Ferreira da Silva, que é doutorando em Química na Monash University em Melbourne, na Austrália. Porém, ele é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Olá, Altair, quem? Reginaldo. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Comecei vendo episódios soltos do Naruhodô, então decidi ver todos. Neste momento estou no 220. Recomendo sempre que possa. Vocês são essenciais para a divulgação científica e sinto que sou um melhor cientista a partir do Naruhodô. Minha pergunta é em relação a doenças relacionadas ao trabalho. Maldita sociedade voltada ao trabalho. Tenho um caso anedótico meu e de colegas que deixei abaixo se for necessário para esclarecer a pergunta. Sei que tem-se ansiedade, burnout, doença autoimune, crise de pânico, etc. Mas também só percebemos sintomas depois que aconteceu e também muitas vezes não sabemos o que são. Eu mesmo sempre fui do time comigo jamais acontecerá. Ou então colegas, diversos alunos internacionais, que são muito gratos para reclamar ou para parar de trabalhar. Enfim, muito triste, mas gostaria de ouvir sobre as 4 causas sobre este assunto e eficiente, acho que já sei. O meu caso é, sempre tive alguns problemas com gastrite nervosa, tremer olho, etc. Em situações críticas, como vestibular, fim de graduação, começo do mestrado e coisas assim. Porém, sempre terminaram relativamente rápido e com terapia sempre lidei com eles. No doutorado, esse período que era de 1 a 2 meses se tornou mais de 1 ano agora. Não quero fazer o favorito do brasileiro e me autodiagnosticar, mas a universidade forneceu um material para identificar burnout e infelizmente muita coisa bateu. Ademais, meu nariz começou a sangrar com uma frequência que antes era 0, sedes que nunca acabam e agora problemas nos meus rins, muita proteína na urina que deveria ser próxima de 0. Acompanhando com uma nefrologista aqui, ainda não temos o martelo batido, mas ela acredita que seja uma doença autoimune engatilhada pelo estresse. Mesmo ainda investigando, esses fatores me fizeram refletir sobre como estou levando a minha vida, mesmo que seja para realizar esse sonho maluco que se chama tornar-se um acadêmico. Adicionalmente, conversando com os meus colegas da nossa orientadora, uma tem crise de pânico acordando no meio da noite sem ar e chorando depois de reuniões simples e que não são ruins. A outra tem agora uma doença autoimune, mas na tireoide, que está dando problemas diversos com a absorção de nutrientes. E espero que não seja um e-mail gigantesco, mas acho que é sempre importante colocar uma luz de forma consciente e científica que vocês sempre fazem. Altair, 3 longos e-mails aqui sobre esse problema moderno, como você disse, né, da saúde mental. Queria saber o que a ciência tem a dizer sobre burnout, Altair. Vou te falar do último e-mail só, tá? Tá. Imagina o Igor, que se ele falasse assim, em vez de ele falar que ele é pesquisador lá na Austrália, se ele trabalhasse numa agência de publicidade. Ia ser igualzinho, não ia? Eu não teria tanta surpresa. Então, perceba que a gente tem mais em comum ao longo dos anos do que parece, né, Kay? É verdade. O burnout está na boca do povo, assim, todo mundo fala, você deve ter ouvido, tem um monte de material sobre já, mas a ideia desse episódio é basicamente dividir ele em 3 partes. Primeiro é caracterizar adequadamente o burnout, né? Ele não vale para tudo, tem uma caracterização. Uhum. Como medir, que aí é uma coisa importante também, como medir tem uma questão dialética, e também o que fazer com isso, né? Então, dar alguns encaminhamentos. Então, basicamente, esse episódio tem essas 3 partes, né? Como eu comentei no começo, e quem já muito bem sabe, como leitor da Bíblia assíduo, né? O próprio Moisés falou do burnout, sabia? Moisés. Olha lá. No segundo livro da Bíblia, no Êxodos, né, capítulo 18, versículos 17 e 18. O sogro de Moisés diz o seguinte, né? Abre aspas. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá. Assim tu como para quem está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu não será capaz de fazer esse trabalho. Né? Então ele coloca a ideia do trabalho, né? Para o sogro de Moisés, então você não vai dar conta, né? Você vai cair em burnout. Tá? Então é um recurso anedótico assim, para mostrar que isso já é falado em tempos imemoriais. Certo. Né? Vamos começar com uma definição de burnout mesmo, tá? Só para você ter uma ideia, burnout entrou de fato como uma definição etiológica só em 2021. 2021, quer dizer, foi ontem, né?
Foi ontem à tarde, né? A discussão, na verdade, do conceitual já tem décadas, tá? Mas bateu o martelo mesmo só em 2021 mesmo, tá? Que entrou pro CID, né? O Cadastro de Doenças, o CID-11, né? Que seria um fenômeno relacionado ao trabalho resultante de estresse crônico do ambiente de trabalho que não é devidamente manejado. Uma coisa importante do burnout, ele é exclusivo de atividades de trabalho. Existe uma discussão na literatura, por exemplo, tem muita gente discutindo, mas hoje, né, o que você tem hoje de consenso é que burnout é relativo a trabalho. Tá bom. E se é relativo a trabalho, tem que ter uma relação monetária. Tem que ter uma relação hierárquica e monetária. Você tem que ganhar alguma coisa. Certo. Tá? Então, existe uma discussão, por exemplo, se existe burnout em tarefas domésticas. Sabe? Tarefa doméstica seria burnout? Tem gente que fala que sim ou que não. Tá? Então, antes de discutir isso, vamos falar do que é estritamente burnout. Tá? Diz respeito apenas a relações de trabalho, em que você recebe por isso. E aí, o burnout ele tem uma coisa dialética, não é síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um termo dialético, porque quando você fala síndrome, parece que é da pessoa. Quando é algo que é desenvolvido no contexto. Tá? Então, você não... Tipo, igual você foi infectado e teve uma gripe. Burnout não é assim. Você não é infectado e desenvolve um quadro. É um processo de interação com o ambiente. Esse processo desadaptativo de interação do indivíduo com o ambiente gera o burnout. Tá? Certo. Então você é quase um aprendizado. É tipo um aprendizado mesmo que você tem. É um ritmo, é um hábito que você cria. Tá? E aí o burnout, né, por um ambiente de trabalho que não é devidamente manejado, ele gera um sentimento de perda de energia. A pessoa perde a energia. Isso leva à fadiga, leva a um distanciamento mental da atividade laboral. Então a pessoa se sente distante daquilo que ela está fazendo no trabalho, gerando sentimentos de negatividade e, consequentemente, uma redução na eficácia do trabalho. Por que tem a ver com pagamento? Até porque, por exemplo, o trabalho de cuidar de casa não é remunerado, mas devia ser. O trabalho de cuidar de crianças também não é remunerado e devia ser. E por que a definição de burnout ela está atrelada à remuneração? Então, porque tem uma questão médica e tem uma questão jurídica também. Você não vai processar o seu cônjuge, sabe? Tipo, é importante ter essas definições, porque essas definições possibilitam, essas definições mais restritas, porque elas possibilitam criar política pública, sabe? Então, por exemplo, se eu falar que burnout é tudo, que é exatamente um trabalho de 2022, né? Que fala que burnout hoje é tudo, você expandiu pra tudo. Você não consegue particularizar os problemas e mudar a situação. Entende? Então tem uma galera que defende que burnout é trabalho. Aí você inventa outro nome pra outra coisa. Certo. Tá? Então, e daí que vem essa ideia, né? Foi por isso que, por exemplo, o burnout entrou no CID. Porque ele é dentro de relações de trabalho, e aí você pode judicializar alguma coisa. Se você expande muito o conceito, você perde essa capacidade. Tá? Então, é melhor inventar um outro termo do que ficar usando o mesmo termo de forma selvagem, tá? Eu concordo, por exemplo, com essa definição, sobretudo porque eu trabalho com muita política pública, assim. E é importante resolver os problemas de cada um, ajuda bastante, tá? E o histórico do burnout começou nos estudos laborais, dentro de organizações, tá? Então, imagine, uma pessoa está numa relação de trabalho ruim, que não é bem manejada, ela vai ter perda de energia, vai ter fadiga, vai ter um distanciamento mental da atividade laboral, que isso gera procrastinação, por exemplo, vai gerar sentimentos negativos, vai ter uma redução na eficácia e isso vai criar um ciclo na pessoa, né? Você já passou por isso alguma vez? No seu histórico profissional? Já. Mas com certeza em cargos de liderança você já viu pessoas que passaram por isso. Eu já vi várias vezes. Conte um exemplo. Por exemplo, imagina que você tinha uma pessoa que trabalhava com você que estava claramente em burnout. Como é observar de fora isso, por exemplo? Olha, você nota uma certa instabilidade de humor, né? Olhando de fora, né? Agora, como alguém que olha de fora, vou falar de coisas que dá para você perceber de fora, né? Por exemplo, instabilidade no humor, né? Por exemplo, eventualmente até ausências no trabalho por motivos de saúde ou coisa do gênero. Uma certa tendência a ficar irritado, dependendo da pessoa, mas que acho que está dentro ainda da questão do humor. Enfim, acho que tem uma sensação de que a pessoa está meio desmotivada ou meio com uma certa exaustão, assim, sabe? Acho que é meio por aí.
E você identificou em você mesmo questões de burnout, por exemplo, no seu histórico profissional. Sim. E como é que foi? Como é que você se sentia agora vendo de dentro? De dentro aí tem as coisas que a gente sente, mas não necessariamente as outras pessoas percebem, né? E acho que aí tem um pouco a ver com a diferença entre você tá com uma doença mental, né, para uma doença no restante do corpo, né? Eu acho que o que eu tinha era uma sensação de exaustão. É como se nada descansasse, né? Nem mentalmente, nem fisicamente, como se eu estivesse carregando um peso mesmo. Uhum. E adianta tirar férias? Olha, eu cheguei a me afastar por uns dias e voltei e não adiantou nada, assim. A condição voltou rapidamente, assim. Isso. Agora fecha a cortina. Imagina a situação atual que você está agora fazendo uma sprint. Tá? Então, para quem não conhece, sprints é uma técnica que você resolve um problema bem específico, junta pessoas que vêm de diferentes áreas, que se conhecem ali, geralmente, e é bem focado para resolver o problema o mais rápido possível. É isso. Né? É um negócio estressante, dependendo da demanda. Mas não dá burnout. Não. Por quê? Esse é o negócio. Porque acho que a gente tem regras, né, muito claras que, se forem seguidas, vão evitar esse tipo de exaustão. Né? Muito bem, tem um método. Isso, tem um método, tem horário para começar e terminar. Isso, exatamente. Então, existe não é um contexto legal, é meio tenso, tá? Mas existe um senso de agência. Faz sentido estar ali e o resultado é colaborativo. De novo, a ideia da síndrome de burnout, você transformar numa síndrome, é patologizar, é colocar o problema no indivíduo, tá? E aí, isso eu quero deixar muito claro, a literatura é bem robusta com isso, não existe fator de risco para burnout no indivíduo, sabe? Existe o gene do burnout? Não existe, bobagem, tá? Não tem. Porque isso está muito mais relacionado às condições de e trabalho. a interação do organismo com o ambiente, tá? Não existe nenhum marcador de personalidade, nada. Tá bom? Então, como o burnout ele emerge na interação do organismo com o ambiente, o termo síndrome particulariza muito no indivíduo. Certo. Né? Então parece que você tem burnout, você tem problema. Quando o negócio não é esse. Né? É exatamente uma coisa do contexto. Então, e aí tem a ver com o Naruhodo, que a gente gravou um tempo atrás, que é o 229. Se o medo aumenta a produtividade. Né? E nesse episódio eu falo sobre os supostos básicos, que são estilos de manejo de grupos que existem. Então, existem tipos de empresa que é receita para burnout. Assim, a empresa é feita para gerar o burnoutinho em você. Né? Você ganha o seu crachá e o burnoutinho no seu ombro. Tá? Quer ver um exemplo? Ambev. Não existe alguém que não vai ter burnout na Ambev. A questão é o grau só. Né? Então, Ambev é uma empresa do satanás. Assim, porque é muita meta. Banco. Pega os bancos mesmo, banco muito competitivo, assim, vai dar burnout. Não tem jeito, tá? É esperado. Por exemplo, pega o hospital na época da Covid. Você acha que não vai dar burnout na galera? Porra! É claro, né? Então tem situações... Imagina no meio da pandemia, sabe? Que as pessoas não viam quando ia ter fim. E você lá dentro do hospital, só vendo luz fluorescente o dia inteiro. Pô, verdade. Pesado. Muitos profissionais de saúde foram a burnout, né? Inclusive, temos dados sobre isso. Né? Foram dados, assim, eles acompanharam, é um estudo do JAMA, inclusive recente desse ano, que eles acompanharam os médicos que trabalhavam no período da Covid nos Estados Unidos até hoje. Né? Na época lá, burnout batia 70%. Tá? 70%, 75%. Hoje, seguindo esses médicos até hoje, cerca de 46% deles continuam em burnout. Caraca. Desde aquela época. Porque não melhorou. Assim, tipo, o ambiente continua zoado e eles ficaram um pouco zoados também. Sim. Sabe? Não teve um bom manejo disso. Né? E aí uma outra coisa importante. Burnout não tem fator de risco para burnout, mas não quer dizer que não seja totalmente evitável. É 100% evitável. Tá? O burnout. Exatamente porque é um manejo do contexto. Tá? Então, por exemplo, a Ambev é uma empresa que você sabe que vai ter burnout. Sabe. Ainda mais se você trabalha ali no limite das vendas. Tá? Tem gente que gosta da adrenalina das vendas e tal, mas vai dar ruim. Entendeu? Tem gente que gosta de passar uns apertos lá, mas vai dar ruim. Tá? Pode dar ruim, inclusive, pra quem gosta. Exatamente. Não, é igual carro. Né? Você quer andar esmirilhando o carro, uma hora ele quebra. Mesmo que o carro seja feito pra isso. Não adianta.
Tá? Tem um outro Naruhodo sobre isso, né, que é o 348, se medo e ansiedade são necessariamente ruins, né? Que aí uma coisa muito importante é separar dois conceitos, que é o de ansiedade e angústia, né? Ansiedade é uma coisa negativa mesmo. Então, ansiedade é uma sensação negativa que você sente quando você é exposto a algo que você não sabe resolver. Uhum. Então, por exemplo, imagina lá, eu trabalho pra você e o chefe é assediador, coloca limites impossíveis, hoje pede uma coisa, amanhã pede outra, né? Qualquer relação com a agência de publicidade é mera coincidência, não é verdade? E a carreira acadêmica também, né? O nosso amigo Igor conhece muito bem, tá? E aí tem o nosso Naruhodo 373, né? Sobre a carreira de cientista, que eu falo que é uma péssima carreira, que é ainda pior que da agência, porque você ganha mal, né? Uhum. E ainda pior, né? E o reconhecimento é zero, você não pode nem usar uma camisa florida, pelo menos, né? Ou as tatuagens bacanas, os tribal no pescoço, não pode, né? Mas enfim, é complicado, ok? É complicado. Então, a ideia aqui é mostrar que essas situações são totalmente evitáveis quando você faz uma prevenção primária e secundária. Uhum. Né? Existem tipos de prevenção que você pode fazer no curto prazo e no longo prazo para evitar. Existem certas empresas que já têm uma estrutura organizacional que eles já se preparam para o burnout. Eles vão fazer gestão de risco. Certo. Eles não vão fazer prevenção. É gestão de risco. Então eles ficam te dando um monte de penduricalho. Porque eles querem saber o quanto você aguenta para depois trocar. Aí a questão que raio de sociedade que a gente vive com uma empresa com essa dinâmica, não é verdade? Tá? Que as pessoas são como se fossem peças substituíveis, né? Não, na verdade, todos os trabalhadores são peças, né? Assim, algumas... de novo, é como você usa peças. Você pode ser mais gentil com ela ou menos. Uhum. Tá? Mas todos, por definição... E quando algumas você são vende... mais fáceis, outras mais difíceis de substituir, mas todas substituíveis. Todas substituíveis, sempre. Tá? A gente tem que se dar a devida desimportância. Né? E de novo, isso está na própria estrutura do mercado capitalista. Tá? E aí a gente tem um episódio sobre isso também que é interessante, que é qual o papel do desemprego, né, na nossa saúde. O episódio 284, né, qual o impacto do desemprego em nossa vida. A gente já nasceu numa sociedade onde o trabalho te dá uma identidade. Né? Então você é muito dependente disso. Então às vezes você se coloca em situações desfavorecidas, onde isso gera ansiedade sem necessariamente precisar, assim. Você precisa como um dispositivo, mas não como uma pessoa mesmo, né? Uhum. E a ideia é que as relações de trabalho, em vez de gerarem ansiedade, deveriam gerar angústia. Qual é a diferença da ansiedade e angústia? Angústia é quando você sente essa tensão, mas você sabe como resolver. É o trabalho da sprint. O trabalho da sprint, assim, ele não é ansiogênico, ele é angustiante. Certo. Porque, nossa, eu tenho um monte de trabalho, mas vai acabar, eu tô com a galera, eu já sei o que tem que ser feito, mas vamos aí, né? Então, você sabe que vai acabar, então vai ser difícil, né? Eu já fiz vários trabalhos assim, que eu sei que eu vou passar pelo Vale da Sombra e da Morte, mas eu sei que vai acabar, e eu sei que tem que ser feito e vai dar certo, sabe? Porque você tem um método, você tem os passos a serem feitos, e cada passo você ganha alguma coisa. E aí tudo bem, né? Muita gente, e eu já ouvi diretor de RH falar essa merda, né? Também a graduação em psicologia é um lixo, né? E de administração não é muito longe. Então eu até entendo, mas porra, que falar? Que quem tem burnout é porque não é bom o suficiente, sabe? Pra tancar, né? A empresa, sabe? As metas. Porra, né? Meu Deus do céu, RH de banco falando isso. E fui eu que ouvi isso ainda. Oh, meu Deus, tristeza, né? Mas enfim... voltando um pouco atrás, é interessante falar da história, né, desse conceito de burnout, né? Tem um termo em português que chama assídia. Você já ouviu falar dessa palavra, Ken? Assídia? Não. Não? Sabe, também é uma palavra bíblica. É um tipo de pecado, tá? Tá. É um tipo de preguiça, tá? A preguiça é um pecado capital, mas é um tipo de preguiça que é a assídia. A assídia é uma preguiça espiritual que se manifesta como uma tristeza ou tédio profundo que afasta as pessoas dos bens espirituais e de Deus. Em outras palavras, é um torpor na alma. Tá? Então, assídia, em grego, chama assédia. E essa palavra gerou a palavra assédio. Tá? Então, é o efeito do assédio. Ele gera um torpor em você. Tá bom. Percebe? Então, quando eu fico te assediando, moralmente, sexualmente, o que quer que seja, isso gera uma sensação de inação em você. É como se você tivesse um torpor na alma. Você não consegue fazer nada. Né? Tá. Isso é também um tipo de burnout que eles colocam, né? Que tem um autor em 1834, um autor alemão, que foi o primeiro que cunhou um termo, que é o Berufskrankheiten, que é a doença ocupacional.
o primeiro nome ligado à assídia, né, foi na Alemanha, que é a ideia de doença ocupacional. Né? Depois, no século XX, isso teve uma discussão e tal, mas a primeira autora que realmente trouxe isso para o meio do trabalho foi em 1976, que é a Christina Marlasch. Né? A Christina Marlasch, ela escreveu um artigo, depois publicou uma escala para medir burnout em 1981, e é a primeira escala de burnout. Tá? No trabalho, especificamente, ela colocava no trabalho. E ela era focada em trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros e tal. Né? Entendi. Então, as primeiras empresas que eram estudadas, porque a incidência de burnout era muito alta, eram os hospitais. Depois foram para outras empresas, tá? Mas começou no hospital. E aí, assim, a escala de Marlasch, ela tem uma discussão. Hoje a gente tem várias, tem umas 20 escalas diferentes de medir burnout. Esse ano mesmo eu fui numa banca de doutorado sobre burnout, inclusive, né, na USP mesmo, que estavam validando uma nova escala, avaliando psicofisicamente uma nova escala, né? Mas o primeiro link da descrição é um link com uma escala de burnout que tem uma tradução para o português. Tá? Então, no primeiro link você pode clicar, e aí você tem várias línguas, né? Você clica em português, e aí tem uma série de afirmações, você responde o quanto que você se sente em relação a cada uma das afirmações. Tá? Você pode fazer para se autoavaliar, é interessante. E essas questões, essas frases, são divididas em 3 grupos. São frases relacionadas com sentimento de esgotamento ou exaustão, com o distanciamento do trabalho e com uma sensação de ineficácia e falta de realização, né? Que aí geram problemas emocionais e cognitivos. Ele descreve várias coisas, você vai contando, tá? Você vai contando os pontos. Se a maior parte das frases você colocou uma pontuação maior que 3, porque a escala vai de 1 a 5, né? Cada frase você dá uma pontuação de 1 a 5. Se para a maior parte das frases você deu uma pontuação maior que 3, algo de errado não está certo. Né? Você pode dar uma olhada. Né? Então tem alguma coisa. Né? E aí é interessante que essas escalas de burnout são vistas diferentes dependendo da cultura. Né? Então, por exemplo, no Japão, você tem um termo, né, que é o Shinkei Shitsui. Shinkei Shitsui, que é a doença organizacional, né, do trabalho. Uhum. E lá eles avaliam diferente. Por quê? Porque é uma nação coletivista. Né? E lá as pessoas literalmente morrem de trabalhar. Né? Acho que você conhece isso muito bem, que é chamado karoshi. Sim. Né? O karoshi é a morte pelo trabalho mesmo. Né? E é interessante porque no trabalho, o seu trabalho é muito mais uma posição social do que algo realmente meritocrático. Né? Eu não sei como... Assim, eu já dei aula no Japão, né? Então, você sabia que assim, é terrível para entrar na universidade. As provas são dificílimas, você estuda muito e tal. Quando você entra numa boa universidade no Japão, você sabia que todas as graduações são meio coxa? Não. A graduação é meio coxa. Assim, inclusive, eles até falam que é o momento que eu posso viver a minha vida. Que é dos 18 aos 23, mais ou menos, que é o tempo da faculdade. Porque o curso é meio coxa, você pode faltar. Não tá nem... né? Tá tudo bem. Por quê? Porque quando você termina, né, em geral, você já vai ter um emprego. Porque depende da faculdade que você fez. Sim. E aí você vai ficar sob julgo do seu chefe, né? Vai ter o senpai e o kohai lá. Você vai ficar sob julgo do seu chefe, né? E aí você vai trabalhar igual um cavalo, né? Então a época da faculdade é os seus anos de ouro, sabe? Que a galera em geral faz as bagunças e tal. As festas de faculdade no Japão eu recomendo, viu? É legal mesmo, tá? Mas enfim, né? Mas ele sabe que depois que acaba vai trabalhar e é outra história. É bem interessante, né? Então o trabalho não é ligado a algo tão meritocrático, é mais a posição. O mérito serve para em que instituição você está. Dependendo da faculdade que você faz, você já tem garantia a certos grupos, né? Como você lida, como são as suas notas na faculdade, não interessa tanto. Tá? Mas dado que você entrou, então a meritocracia é para entrar na universidade. Mas depois, já que entrou, tá tudo bem. Né? Engraçado, né? Interessante. E depois você trabalha até morrer. Né? Interessante como é estruturado, né? Então, essas escalas de burnout no Japão não funcionam, porque é outra lógica. Uhum. É outra estrutura. Entendi. E o povo bebe pra cacete, você já sabe, sai à noite, enche a cara, dorme na rua, aí 6 da manhã acorda lá todo travado e às 7 tá lá trabalhando de novo, né? Não sei como consegue, mas milagres, né? Mas da cultura. Mas enfim, né? Então, esses estudos sobre burnout são muito mais comuns em sociedades ocidentais.
tá? São muito mais comuns nesses locais. E aí, como eu comentei anteriormente, que o burnout é uma síndrome que, na verdade, não deveria ser uma síndrome, mas é uma contingência, é uma palavra mais... É que é uma palavra que não é muito famosa, assim. Mas, na verdade, o burnout é uma contingência. O que é uma coisa contingente? É uma coisa que acontece junto. Algo contingente é algo que acontece junto com você. Então tem o quem e o trabalho do quem. O trabalho do quem mais o quem gera o burnout. Não é só o trabalho, nem só você. São os dois, são contingentes. Tá? Então o burnout devia chamar contingência de burnout. Não síndrome. Porque a síndrome vai muito pra pessoa. Tá? E de novo, reforço, não existe fator de risco para burnout. Tá? Ser homem, mulher, idade, não existe. O que existe muito mais de fator de risco é o ambiente. E a sua relação com o ambiente. Tá? E aí falando disso... Tem trabalhos fantásticos da área de RH, assim, né? Que falam o seguinte, que como que você gera o burnout na empresa, né? Como que a empresa é estruturada para gerar isso? É uma relação entre demanda e recurso. Então, por exemplo, imagina que você trabalha na Meta, tá? Tá bom. Nos tempos áureos da Meta, tá? Porque hoje também tá uma desgraça. Mas no tempo áureo, né? Que só faltava eles te carregarem e botar na cama e dar um beijinho de boa noite. Você tinha tudo, tá? Uhum. Então, era recurso, você tinha recurso infinito, praticamente, e tinha muita demanda também, né? Tinha muitas demandas, né? Então você foi contratado, né? É um bom profissional. Você tinha muita demanda, mas tinha muito recurso. Então, tudo aquilo que você fazia tinha um suporte, né? Verdade. Não dava burnout. Era muito difícil. Uhum. Tá? Era muito difícil. Acontecia muito quando aconteciam desinteligências. Certo. Tipo, eu não gostei de você. Sabe, o nosso jeito não bateu. Alguma coisa assim. Não fazia, vamos dizer, parte da cultura, assim? Isso. Tinha mais casos isolados. Uhum. Exatamente. Aí o que acontece quando começa a diminuir o recurso? E a demanda é a mesma? Você tá acostumado com o que tinha antes. Começa a dar ruim. Sobrecarga de trabalho. Isso. E aí tem os layover também, né? E aí vai, né, começa a dar essas instabilidades, o que é normal. Né? O que é comum de acontecer são os ciclos das empresas mesmo, né? Só que, e aí tem a parte da pessoa, ela verificar isso, né? Como é que você verifica em você mesmo que o burnout está pegando? Você tem que identificar alguma situação estressora, que aí pode ser, por exemplo, um chefe, um colega, pode ser uma desinteligência, pode ser algo individual, ou pode ser algo do contexto, né? Essa coisa que está acontecendo no contexto, ela vai te afetando. E ela vai afetando devagarzinho, né? O que você pode observar em você mesmo de sintoma? A primeira coisa é a procrastinação. Você começa a postergar. Ou deixar tudo para a última hora. Tá? A gente tem o Naruhodo sobre procrastinação também. Né? Tem um certo tipo de procrastinação que é do indivíduo. Mas eu tô falando assim, você fazia as coisas tudo bem. Aí de repente você começa a postergar mais. Né? Devagarzinho. Mas aí você ainda entrega. Mas vai postergando. Né? Vai chegar uma hora que essa procrastinação ela vai ficando tão grande que afeta a sua percepção de que seu trabalho tá bom. Vai afetando sua autoeficácia. Certo. Você acha que você não consegue fazer seu trabalho também porque você não consegue fazer ele do jeito que você gostaria. Então o burnout, ele acaba dando esses sinais de que você não tá legal. Então, assim, tem alguma coisa no ambiente ou na sua relação com o ambiente, isso vai te pegando aos pouquinhos. Vai devagar. A primeira coisa, você começa a procrastinar as tarefas. Eu tenho que resolver a coisa com aquela pessoa que eu não gosto, você começa a postergar. E aí vai postergando, só que quando vai postergando, vai acumulando, aí volta pior. Percebe o ciclo, né? E aí vai afetando a sua autoeficácia e vai afetando a sua percepção dos outros sobre você. Então, certo. Se eu acho... E aí tem a ver com o que você comentou, né? Que é a parte de dentro, né? Por exemplo, quando eu falo com você agora, a única coisa que você ouve de mim é a minha voz. Mas você não ouve toda a ansiedade que eu tenho dentro de mim ao falar. Você não tem acesso a isso. Mas imagina que eu trabalho com você e eu não gosto de você. Aí eu fico postergando conversar com você. Aí você chega pra falar comigo, você fala alguma coisa que você nem não tem nada demais, mas eu reconheço como algo muito ruim, porque eu já tô procrastinando. Entendi. Percebe que a nossa cabeça é uma desgraça também, né? E aí isso vai gerando percepções de desamparo e aí vai paralisando, tá? Vai paralisando. Então, primeiro você tem que fazer essa autoidentificação. Identificou, né? Você vai identificar a fonte. Se a fonte é você mesmo, às vezes você está descontente com o seu trabalho, e aí tem a ver muito com o nosso primeiro e-mail, né? Que é da Letícia, que trabalha como assistente social. Pense um trabalho que dá um burnout louco também. Assistente social, né? Porra, só a vida bandida, né? Claro que vai dar problema também, né?
E ainda mais tem situações de vida muito difíceis, assim, que você sabe que aquilo que você faz não vai ter um retorno, sabe? Não vai ter uma solução tão fácil, né? Pode gerar um desamparo também, né? Às vezes não é nem assédio, às vezes o trabalho é difícil mesmo. Tem muito... por que será que a gente não tem muito estudo em burnout no exército? Né? Não é que não tem burnout, que não tem muito estudo. Por que será que eles não fazem, não é verdade? Né? Tem poucos, tá? A tendência é aumentar ainda mais. Tem estudo de TEPT, de estresse pós-traumático, que é quando já zoou de vez. Né? Entendi. Mas de burnout não tem, né? Complicado. Então, imagina a situação que você percebeu. Você vai perceber a fonte disso. Se a fonte for a organização, e aí a gente entra nas estratégias de prevenção, né? É sempre uma relação entre demanda e recurso. O que é exigido de você e o que você vai receber em troca. É sempre isso que você tem que começar a olhar, né? Por isso que é relacionado com o trabalho, que é importante, tá? Então, às vezes, você tem empresas que têm uma alta burocracia, então os processos são muito morosos. Isso tira a sua autoeficácia também. Às vezes, você está num trabalho que você tem uma falta de autonomia. Também, poxa, eu tenho uma demanda muito alta, mas eu não tenho autonomia, então gera desamparo, né? Às vezes, a própria comunicação organizacional. Eu não sei o que é requerido de mim, né? O que eu tenho que fazer? Aí você sai da angústia e cai na ansiedade, né? E aí, tarefas, por exemplo, como a sprint ou coisas mais focadas ajudam muito. Porque na sprint é tudo muito bem comunicado, né? Organizado, setorizado e tal. A né? gente tenta, pelo menos, né? Melhora bastante, pelo menos, né? Os trabalhos mostram que em sistemas ou empresas que você usa muito sprint, diminui drasticamente o burnout, né? Assim, interessante, não diminui o turnover. Sabe, a rotatividade das pessoas não diminui, mas diminui o burnout. Então, por quê? Porque a pessoa sabe o começo, meio e fim dos processos. Fica um pouco mais fácil de gerir, né? E também, às vezes, tem tipo de trabalhos que tem riscos físicos ambientais. Então, hospitais, né? Hospitais, coisas do tipo, já tem uma chance maior de burnout pelo próprio local. Né? Indústrias, coisas do tipo, né? E uma última coisa importante é a falta de reconhecimento. Né? Esse é um problema geral do RH. E a gente tem que definir o que é reconhecimento. Às vezes, pra mim, reconhecimento é salário. Às vezes é você chegar e me dar uma promoção. Às vezes é dizer que, legal isso que você fez. Você tem que identificar. Entendeu? Não dá pra padronizar, né? Porque isso melhora muito a autoeficácia da pessoa. A pessoa ser reconhecida do estilo que ela tem, né? De reconhecimento. E aí, indo mais pro final do episódio, como é que a gente faz pra prevenir, né? Trabalhar com prevenção? Os dados aqui do Brasil, né, de 2021 a 2024, mostram que 6% dos afastamentos pelo INSS, no Brasil, foram direcionados por conta de transtornos mentais e comportamentais relativos ao trabalho. 6%, tá? E isso é subnotificado, tá bom? É subnotificado, porque na época não se tinha uma boa definição do burnout ainda. Tinha definição, a pessoa ficava deprimida. Certo. Mas não sabia a causa da depressão, tá? E aqui é muito importante separar burnout de depressão. A gente tem um Naruhodo duplo sobre depressão, né, que é o 220 e 221, sobre quais as causas da depressão. A depressão, em geral, é uma coisa de dentro pra fora. Tem uma dinâmica, tem uma causa material, né? O burnout é mais de fora pra dentro, tá? Claro que a pessoa pode desenvolver traços de depressão, obviamente, né? Tanto é que ela sai do trabalho com depressão. Tá? Então tem uma intersecção dessas duas coisas, tá? Do burnout e da depressão. Mas os condicionantes são diferentes. Entendi. Tá? O burnout é inteiramente ambiental. Inteiramente ambiental. E aí como é que você faz a prevenção, né? Tem até um termo, falando de novo da história do burnout, né? Começou ali na Alemanha, na Europa, tal. Quando foi para os Estados Unidos, eles deram um termo que chamava neurastenia. Neurastenia é uma definição mais da psicanálise, né? Que é tipo uma exaustão do sistema nervoso. Uma neurastenia, né? Então tinha a neurastenia relacionada ao trabalho. E aí, já tinha naquela época, isso nos anos 50, 60, críticas ao modelo fordista de trabalho americano. Linha de montagem, aquela coisa. Então tinha gente na Europa que chamava essas doenças ocupacionais de americanite. Que é um termo muito legal. É um termo muito legal. Né? É um termo muito bom. E eu não sei porque não podiam pegar de volta, né? Porque é muito essa crítica do modelo fordista, né? De produção, de entrega e tal, né? Sim. Podemos chamar de Fordite também, ou de Fordite, capitalistite. Né? Isso, hoje ficou mais generalizado, né? Não é só nos Estados Unidos, né?
E aí, assim, como é que você faz prevenções? Pensando como RH, tá? Então, dentro das empresas. Existe a prevenção primária e a secundária. Qual que é a prevenção primária? É você focar na relação entre pessoa e trabalho. E não na pessoa ou no trabalho. Qual que é o erro do RH? Eu quero focar em você como pessoa, como meu funcionário. Então eu te dou mais bônus, te dou férias, te dou PLR, essas coisas. Uhum. Eu quero focar no trabalho. Eu compro uma cadeira nova, eu, sei lá, pinto a parede, eu faço uma festa, eu mando você pra uma gincana, sabe? Isso não resolve. Não resolve. É a relação dos dois. É a sua relação com o trabalho. É eu chegar de tempos em tempos e perguntar: o que o trabalho representa pra você? Quais são as suas perspectivas? Sabe? É isso. Isso reduz muito o burnout. É você perceber na pessoa qual a relação que ela cria com o trabalho. Não precisa levar ela pra gincana, sabe? Ou dar um boné, sabe? Isso é muito... Mas se a pessoa tiver respostas tristes para essas perguntas, Altair? Então, a gente tem que aprender a ter as conversas difíceis. Esse é um ponto importante. Porque você não precisa ter a solução no momento. Mas se você tem um espaço para comunicar essas conversas, isso dá na pessoa o senso de autoeficácia. Isso é prevenção primária. É prevenção primária. Porque aí você pode preparar a pessoa, inclusive, para alguma coisa. Tá? E, de novo, é muito importante nesse episódio a separação entre ansiedade e angústia. Né? Se você está insatisfeito com o trabalho, você está ansioso, e você não vê saída, você vai cair no buraco sem fundo, num ciclo bizarro. Né? Certo. Agora, se eu sou o chefe do RH, eu converso com você, qual que é a sua relação com o trabalho? E a gente tem as conversas difíceis, você transforma a ansiedade em angústia. Por quê? Porque eu consigo te dar um caminho. Um caminho, seja para mudar de emprego, ou para se reposicionar, ou para ver cursos, ou coisas do tipo, para customizar isso para você. É abrir um caminho mesmo, tá? E aí a gente tem que desconstruir isso. Você nunca vai ser feliz no trabalho, tá? Trabalho não é fonte de felicidade. Talvez o que você produza por meio do trabalho gere uma satisfação em você que individualmente você associe com felicidade, tá? Mas o objetivo último do trabalho não é gerar felicidade. É gerar um produto, um resultado de eficácia. Ora, né? Pois é. Não, é importante. Então, é importante ter essas conversas difíceis. É importante, sim, claro, porque as pessoas esperam mais do que isso. Então, por quê? E aí tem muito a ver com o nosso episódio, qual é o efeito do desemprego. Porque se você é um desempregado, você não é uma pessoa. Sim. Sabe, na nossa sociedade. O que é uma desgraça. Porque a pergunta que a gente acaba fazendo, né, quando conhece alguém, né, uma delas é: o que é que você faz? Isso. E o que você faz é sempre o trabalho. Né? Que saco. Então, uma dessas conversas difíceis é você mostrar essa relação entre demanda e recurso. Tipo, o que você faz, quais são as suas demandas e o que você recebe em troca. Essa é uma boa estratégia, Ken. Então, pensa no seu trabalho. Quais são as suas demandas? Você faz uma lista. Certo. Né? E o que você recebe de recurso? Seja em salário, mas seja em benefícios mesmo. Tipo, quanto eu facilito o trabalho pra você. Faz 2 listas. E aí bota na balança. Será que vale a pena? Né? Se não vale, o que tá faltando? Será que você tem muito recurso e pouca demanda ou vice-versa? Essa é uma conversa difícil, mas que tem que ser feita. Para cada funcionário, individualmente. Né? E isso orienta a própria pessoa. O próprio funcionário se orienta nisso. Nossa, eu nunca pensei nisso. Né? Porque a pessoa só vê da posição dela. Né? Ela não tem a coisa de fora para dentro. Então, outra coisa, a relação entre esforço e recompensa, né? E a ideia de equidade. Tem um trabalho 2025 fantástico sobre noção de equidade em empresa. Sobre estratégias para reduzir burnout. Uma delas é a noção de equidade. Então, por exemplo, o nosso salário pode não ser igual. Tudo bem, né? Mas eu tenho que sentir que eu tenho as mesmas oportunidades que você. Sabe, esse senso de equidade, nossa, reduz muito. Porque dá autoeficácia no trabalho. E o contrário também funciona? Quer dizer, eu não ver equidade ou ver estar num ambiente com muita desigualdade pode contribuir também pro burnout? Decisivamente, contribuir pro burnout. Tá? Então, basicamente, são essas 2 coisas. Você conversar com a pessoa na relação entre demanda e recurso, o que você tem de demanda e o que você recebe. Certo. Né? E é bom ter essas conversas com a pessoa, porque orienta ela mesma. Ela não consegue pensar isso sozinha. Tá? É legal. Certo. Porque às vezes a pessoa nem sabe que a empresa tem certos recursos para oferecer também. Tá? Então, isso é tarefa do RH, fazer isso.
Tá? RH não serve para dar lucro, serve para cortar custo. Ou de um gestor, assim, né? Minimamente, isso, obrigado. Mas Minimamente. a verdade é que nenhum nem outro acabam fazendo isso, talvez até por falta de conhecimento, né? Isso, falta treinamento disso. Aí fica fazendo o quê? Gasta dinheiro da empresa chamando humorista. Chamando gente lá pra dar palestra motivacional, misericórdia. Ai, meus ovos. Tá vendo? É Por isso que eu triste, fico hein? bolado. E a pessoa que já tá com um burnout, Altair, como é que ela sai dessa? Então, primeiro é identificar, perceber que é uma coisa da relação dela com o contexto, né? Então, quais são os pontos no contexto que estão afetados? Pode ser assédio, pode ser relações de trabalho, ou pode ser autopercepção dela mesma. Pode ser uma coisa dela. Ela se julga demais, ela espera demais, ela não reconhece muito bem o efeito do que ela faz no ambiente, ela sente pouca autoeficácia. Você está dizendo que algum movimento de autoanálise, psicoterapia, sei lá, Sempre. pode ajudar, é isso? Sempre, sempre. Então, a terapia ajuda muito a você observar a sua relação, o que é demandado de você e o que você recebe de recurso. Dá pra balancear isso. Certo. Quando você identifica isso, você pode apresentar isso pra empresa. Ó, eu me sinto assim. Dessa forma, o que eu faço é tanto, o que eu recebo, seja por salário, por outras coisas, é tanto. E pra mim não bate. Né? Eu tô sofrendo muito, tem uma pessoa que me barra, ou o que eu faço parece... Eu gasto muitas horas fazendo uma coisa que eu acho inútil, que não dá resultado, né? Você sabe que é muito comum uma pessoa que volta de um quadro de burnout acabar sendo demitida, né? Óbvio. Por que será? Por que será? Voltamos na Ambev de novo, porque você é uma peça. Sim. Né? Só que a diferença é que a gente é uma peça cognitiva. A peça responde. Né? Certo. Se eu trocar todo mundo pro GPT, não responde mais, não é verdade? Né? Então. Não vai ficar doente. Ou talvez alucine, né? E aí acabe com todo o Estado. Mas enfim. Né? Então, assim, é uma situação difícil. Em várias empresas, a pessoa cai num buraco que é muito difícil de sair. E a gente tem uma demanda material social, que é a pessoa tem que pagar os boletos. Percebe? Então parece assim, que tem solução, tem tal, mas individualmente a terapia ajuda bastante a você se posicionar e criar um caminho para tentar estabelecer uma contraforça. Mas as empresas têm que criar estruturas para ter as conversas difíceis. Sim, já que a gente falou desde o início do episódio que é uma coisa que tem a ver com contexto, né? Exatamente. E daí a importância de judicializar. Então, o fato do burnout não estar no DSM, mas estar no CID, é fundamental. Certo. Porque não é uma doença mental, mas é algo que, se é ligado ao CID, ao cadastro de doenças, né, você pode judicializar e meter um processo. Inclusive, tem aquelas coisas de ESR, sabe? Que eles fazem greenwashing com isso, sabe? Sei. Atitudes que a empresa tem que fazer para proteger o clima, né? Tem um trabalho recente interessante que eles falam do CSR, né? O CSR, que é o Corporate Social Regulations, que são coisas corporativas. Então, por exemplo, você criar indicadores de corporativos de qualidade do trabalho, e aí agora a gente tem boas escalas para medir burnout. Se você faz uma amostra representativa das empresas, mede o burnout, e a proporção de burnout nas pessoas é acima de um certo ponto, processo. Acabou. Dá para judicializar fácil, né? E não vai esperar que a empresa faça isso. É Estado. O Estado tem que chegar, ó. Não pode ter... É a mesma coisa. Tipo, você não pode... Toda empresa tem que ter um extintor. Alguma coisa assim. Toda empresa não pode ter... Tem que ter meios para regular a incidência de burnout para menos de X%. Se tiver, multa. Aí a coisa começa a conversar. Aí a gente começa a conversar. Então, existe uma importância do burnout estar no CID, mesmo ele não sendo uma doença mental, porque a gente pode judicializar, e é importante restringir ele ao trabalho, especificamente. Quando você fala de relações interpessoais, em casa, põe outro nome, tá? Porque é importante também, fundamental, é outro episódio, mas a guerra é diferente, sabe? Se a gente judicializar separadamente, a coisa melhora bastante, né? Gostou, Ken? Espero que você não caia mais em burnout. Sim, agora entendi a importância de se discutir e judicializar isso. Sim, fundamental. Porque você pode vir de fora pra dentro mesmo. E de novo, não espera que a empresa faça. É o Estado mesmo, né? Então, se o Estado começar a colocar isso como uma política pública, nossa, resolve muito. E de novo, é um dado desse ano. Só nos Estados Unidos, a gente teve um prejuízo de 100 bilhões de dólares. Só com coisas relacionadas a burnout. 100 bilhões, tá? Então, todo mundo ganha. É win-win para todo mundo. A gente economiza uma baita grana,
né? E melhora a qualidade de vida das pessoas para elas minimamente viverem uma vida que elas merecem viver, apesar da sociedade do trabalho, né? Então, agradeço muito a Letícia, né? A Nathalie, que é a enfermeira, acho que eu consegui responder a pergunta dela, né? Então, a ideia do burnout, que ele não é ligado ao DSM, então não é esperado que pessoas que tenham personalidade esquizoide, narcisista, lidem diferente com burnout. Não tem associação, tá? Os transtornos do grupo A. E muita força ao meu colega Igor, que está querendo ser pesquisador. Ainda há chance de desistir, tá? Estou em esperança. Estou em esperança que você seja feliz e use as habilidades que você aprendeu na academia para uma coisa mais útil, para sua qualidade de vida. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.